o que ensinar no terceiro bimestre, segundo ano em matemática. O vídeo de língua portuguesa já saiu e você pode conferir também. Eu vou falar habilidade por habilidade que você deve desenvolver com as suas crianças no terceiro bimestre, se você é professor do segundo ano. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E o que eu vim trazer para você não foi tirado da minha cabeça, eu estou trazendo para você o que está no plano de curso, né? Que é essa distribuição, esse planejamento das habilidades do currículo em bimestres, ok? Então, trago para você essas habilidades. São 13 habilidades para serem trabalhadas no bimestre. Uma delas é de probabilidade estatística, 5 é da unidade temática dos números e 7 da unidade temática das grandezas e medidas. A geometria não entrou nesse bimestre, mas ela tem uma boa distribuição aqui, então pode seguir que vai dar tudo certo, tá? A primeira habilidade que aparece aqui, então, é da unidade temática de probabilidade estatística, é F02MA21. Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Então, por exemplo, nós podemos jogar um dado, né? É provável que caia um número par, né? Tem 50% de chance ali, apesar que a gente não fala assim com as crianças. É pouco provável que caia o número 6, né? A chance de cair o número 6 é menor do que a de cair outro número par ou números ímpares e tal. É impossível sair uma letra, porque o dado é numérico. Tá certo? Então, nós temos, ou é impossível sair o número 0 ou o número 7, porque o dado vai do 1 ao 6. Então, a gente vai avaliar esse tipo de probabilidade. Também podemos fazer sorteios, né? Então, colocamos diferentes quantidades de bolinhas ali num pacotinho, ou sortear os nomes das pessoas que estão na sala. Sair o nome da professora é pouco provável, porque só tem uma professora. Sair o nome de um menino ou de uma menina, como as salas são mais ou menos distribuídas ali, meio a meio, né? Mais ou menos, depende da sua sala, mas é provável. Sair o nome de alguém externo, sair a diretora, sair a supervisora, sair a bibliotecária, é impossível porque ela não está dentro da sala e a gente sorteou quem está lá dentro. Então, esse tipo de avaliação, tá? Aqui a gente não vai dar fração 5 chances em 10, aqui a gente não vai falar de porcentagem de jeito nenhum, né? 50% de chance. A gente vai dizer se é possível, né? Se é provável, se é pouco provável, se é improvável, se é impossível, ok? Então, vamos para a próxima habilidade, que é da unidade temática de números. É F02MA32MG. Esse MG significa que essa habilidade não está na BNCC, ela é uma habilidade específica do currículo de Minas, mas você pode trabalhar também e muito provavelmente tem algo muito parecido com ela lá na BNCC, tá? Construir fatos básicos da multiplicação por 2, 3, 4 e 5. Então, construir os fatos básicos não é passar a tabela para sua criança, é construir com ela. Você pode fazer, aqui no canal tem atividades de dobro. Você pode descobrir o dobro dobrando o papel e recortando. Você faz um desenho e tem o dobro dos recortes. Você pode fazer com papel carbono. Ainda existe carbono, viu, gente? Papel carbono, aquele que você coloca ali, desenha. Aqui no canal tem sugestões de dobro e triplo, tá? Depois você vai trabalhar o quádruplo e construir a tabela mesmo. Com material quadriculado, malha quadriculada, fica bem interessante de verificar as possibilidades de multiplicação dos números por 2, por 3, por 4 e por 5. Aí você diz assim, nossa, muita coisa para o segundo ano. Não é. Aliás, se você desejar, você pode até começar pelo de 5.
Ludmila, você tá doida? Não. Começa com o relógio. Aqui no canal tem um vídeo explicando isso. Não vou me alongar muito aqui, não. Mas se você começar com o relógio, contando de 5 em 5, os múltiplos de 5 são terminados em 5 ou 0. Então é mais fácil. 5, 10, 15, 20, 25, né? Então, procura aqui no canal mais tarde. Se você não achar, me pede que eu acho pra você, tá? Então, aqui, essa introdução e essa construção dos fatos básicos com as crianças. A gente constrói a tabela, não dá a tabela para elas. Do eixo de números. F02MA33MG. Reconhecer termos como dobro, triplo, associando as suas respectivas quantidades. Então, eu já te dei a dica na atividade anterior, né? F02MA34MG. Operar com números naturais, multiplicação por 2, 3, 4 e 5. Então, números naturais. Aqui no segundo ano a gente vai até os números de 2 dígitos, né? Ou 3 dígitos. E aí você vai fazer conforme a sua turma consegue. Grandezas e medidas. Agora da unidade temática de grandezas e medidas. F02MA35MG. Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimento, palma, pé, passo, palito, barbante, etc. Então, um barbante do meu tamanho, e aí eu vou medir se a mesa é maior ou menor do que eu, se o armário é maior ou menor do que eu, né? Palito, peguei uma caneta, mas vamos medir aqui a tela. 1, 2, 3... 4. A minha tela mede 5 palitos, entende como que a gente faz? Palmos, né? A gente vai medindo assim os palmos. Pés ali dentro da sala, um corredor, alguma coisa assim. Então, a medida não convencional. F02MA36MG. Estimar ordens de grandeza de comprimento antes de efetuar medições. Então, antes de medir, estimar. Quanto é que eu acho que tem ali? Né? Quanto vocês acham que mede isso aqui? MA37MG. Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais de comprimento, como régua, fita métrica e trena. Pessoal, a medida não convencional, ela é importante porque, às vezes, para medir se o sofá cabe ali dentro... Quero mudar o sofá de lugar, eu quero ver se ele cabe naquela parede. A gente, em casa mesmo, a gente mede ali com a vassoura, vê quanto que deu e vai lá antes de arrastar. Então, as medidas não convencionais, elas são úteis, mas elas não são suficientes para o mundo que a gente vive hoje. Então, a gente vai mostrar para as crianças que, numa relação comercial, onde eu compro as coisas em metro, né, eu preciso medir as coisas para comprar, para trocar, eu preciso de uma unidade convencional, porque o meu palmo é maior do que o palmo das crianças, por exemplo, o meu pé é maior do que o pé das crianças, os pés mudam de tamanho. Então, essa questão da unidade de medida não convencional é interessante para despertar para a criança a necessidade da convencional, tá bom? E aí a gente vai aprender a medir com fita métrica. Olha, você tem que colocar o 0 aqui no começo e ver até onde foi. Se você não medir corretamente, não vai dar certo. Tem que estar esticado, tem que estar ereto. Se você for medir sua altura, você tem que estar reto, não pode abaixar a cabeça. Tem que aprender a usar os instrumentos de medida. Mais uma vez, da unidade temática de números. F02MA07A e 07B. Aqui, o que acontece? A habilidade F02MA07 existe na BNCC e o currículo de Minas, por achar que ela é uma habilidade complexa, dividiu em duas, tá? Desmembrou para que seja melhor trabalhado. A A é resolver problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5, com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilização ou não de suporte de imagens e ou material manipulável. Então, aqui, a primeira ideiazinha da multiplicação, que é a adição de parcelas iguais, a gente tem outras, né? Proporcionalidade, configuração retangular, mas isso não vai aparecer aqui. E aqui a gente está falando da resolução de problemas. Então, a gente já sabe o que é dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, né? A gente já construiu os fatos básicos, agora a gente vai resolver problemas. A gente vai fazer essas operações dentro de um contexto.
contexto, ok? E o B é elaborar coletivamente, porque são crianças de segundo ano, problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5, com a ideia de adição de parcelas iguais. Aqui a continuação é igual à da primeira, tá bom? A diferença é que primeiro a gente resolve, depois a gente elabora. Diante de uma situação que se apresenta, eu posso elaborar, eu devo saber elaborar problemas, expor os dados que são necessários, fazer a pergunta com assertividade para conseguir o resultado que eu preciso. Do eixo de grandezas e medidas, EF02 MA16A. Estimar comprimentos de lados de sala, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. Então, nós vamos estimar os comprimentos, depois a gente vai medir, né? Se está usando o instrumento, a gente vai confirmar depois. Usando, então, a unidade de medida de comprimento. Então, medir a sala, o contorno, que é o que a gente chama de perímetro mais tarde, medir figuras, né? Então, é essa medida de comprimento. EF02 MA16B, medir o comprimento de lados da sala, incluindo contorno e polígono, contorno do polígono, né, gente? Utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e tal. Perceba que aqui foi desmembrado em estimar e medir. Então, você estima, depois você mede para confirmar ou não a sua estimativa. E por que a gente vai medir a sala e polígonos? Porque o polígonos tem lados retos, então não vai complicar a minha medida, certo? F02 MA16C. Comparar comprimentos de lados da sala, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas. Então, a gente vai comparar. Comparar, assim, ó, a gente mediu em palmo, depois a gente mediu em centímetro. Qual que é mais exato? Qual que deu certinho? Deu muita diferença? Deu pouca diferença? Né? A gente vai fazer dessa maneira. Então, aqui foi desmembrado em A, B e C, mas é uma habilidade só, tá bom? Ainda de grandezas e medidas, é F02 MA38 MG. Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não convencionais de massa, como a balança. Então, aqui a gente usou a unidade de medida de comprimento e também vai trabalhar com a de massa. Aqui é muito bacana se você conseguir uma interdisciplinaridade com seu professor de educação física para fazer ali o peso das crianças, né? Fica bem legal. Mas a gente pode medir também em balança caseira o ingrediente de uma receita, o peso do material, o peso da mochila. Gente, os pais às vezes reclamam que a mochila tá pesada por causa do horário, mas a gente vai olhar, tem brinquedo lá dentro, tem um monte de material que não precisava levar no dia. Então, medir ali o peso da mochila e calcular com as crianças, né, pelo peso dela, qual peso de mochila ela poderia carregar, é uma atividade interessante de você fazer aqui, tá bom? Olha, então essas são as habilidades do terceiro bimestre para o segundo ano do ensino fundamental. Eu espero que esse vídeo te ajude a se orientar e a se planejar. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like. Comente o que é que você quer ver aqui no canal. Você quer sugestões de atividades? Você quer os vídeos que eu te falei para te ajudar a fazer o que tem aqui nessas habilidades? Quer habilidades de outros componentes curriculares, de outros anos? Só deixar aqui para mim que eu vou procurar fazer. Me segue nas redes sociais, lá você vê mais de perto o que é que eu tenho para oferecer. Um grande beijo e até a próxima!